Oi, pessoal, tudo bem? Começando o último ImpevCast dessa temporada. Esse é o podcast Sistema Campo Limpo do Impev, o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Aqui nós conversamos sobre temas que dialogam com o trabalho do Impev, que desde 2001 atua na destinação correta de embalagens vazias de defensivos agrícolas. Eu sou a jornalista Rafaela Martinez. Mensalmente estou aqui, sou convidada do Impev para conduzir essas conversas e te convido para mergulhar no tema do nosso episódio de hoje, que é sustentabilidade e seu impacto positivo para toda a sociedade. Como sempre, eu estou muito bem acompanhada, convidados mais do que especiais, especialistas aqui com a gente. Quero começar dando as boas-vindas para Marilene Yamauchi, que é gerente de sustentabilidade do Impev. Muito obrigada pela presença, viu, Marilene? Um prazer ter você com a gente hoje. Obrigada, Rafa, eu que agradeço. Eu quero agradecer também a presença do engenheiro e lixólogo Marcos Iório, vice-diretor no Centro de Ciência para Desenvolvimento da Economia Circular. Muito bom ter você com a gente, Marcos. Quero ouvir mais sobre esse seu trabalho como lixólogo. Muito bom para mim, eu adorei aqui o convite, vai ser um prazer aqui a gente conversar. Muito legal. E finalizando a nossa rodada de apresentações, eu quero colocar aqui também na nossa conversa o Tiago Egídio Barreto, que é head da Fundação Ecomais, uma consultoria com foco no impulsionamento de jornadas sustentáveis, né, Tiago? Além de te dar as boas-vindas, te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje, eu já quero emendar uma pergunta, falando aí do agronegócio, um dos setores mais importantes da nossa economia. Como a gente trazer essa conversa da sustentabilidade e tornar o agronegócio mais sustentável? Bom, primeiramente quero agradecer o convite, é uma grande satisfação poder fazer esse diálogo, essa conversa. Enfim, e vamos à sua pergunta. É uma pergunta para mim bastante interessante, importante, como você mesmo disse. O agro é uma força econômica dentro do contexto do país. E é importante a gente começar a fazer a nossa conversa falando de alguns números. Por exemplo, né, o Brasil tem cerca aí de 70, um pouco mais de milhões de hectares de áreas produtivas em agricultura aqui no país. E se comparado com o principal país produtor do mundo, que é os Estados Unidos, a gente tem quase 1/10 da área agrícola deles. Mas a nossa produção não é 10 vezes menor que a deles, é maior. E aí eu começo a nossa conversa trazendo a importância que a sustentabilidade tem um caminho na agricultura, começando com as boas práticas agrícolas. E as boas práticas agrícolas eu vou abrir alguns temas, né? Por exemplo, principalmente, quais são grandes ativos que a agricultura necessita, né? De insumos. Vamos começar por uma coisa muito importante, que é o solo e a água. Então, quando você tem as boas práticas agrícolas, começando com o cuidado do solo, rotação de cultura, plantio direto, todo um manejo agrícola adequado para conservar esse ativo, você começa já a ter um contexto de sustentabilidade com a prática associada. E a mesma coisa com a água. As plantas precisam de água, as culturas agrícolas precisam de água. Então, fazer o uso o melhor possível desse recurso é essencial. E hoje você percebe que como isso é controlado. Tem as práticas, obviamente, do manejo agrícola, de acordo com as culturas, mas tem o uso de bastante tecnologia. Então, a tecnologia vai te dar, por exemplo, dimensões de quando irrigar, como irrigar, ou até mesmo como manejar a sua cultura. Então, tem uma integração de conhecimento. E agora a gente falando um pouco do conhecimento necessário, né? Que quando a gente está falando de boas práticas, a gente tem uma ciência por trás. Então, quem está no protagonismo numa agricultura, fazendo uma agricultura pujante, que é a brasileira, por exemplo, tem que ter uma imersão no conhecimento. Então, a gente já está falando de desenvolvimento de pessoas, a gente está falando de tecnologia, então de desenvolvimento de conhecimento, a gente está falando de uma cadeia produtiva associada a todo esse contexto. Pois bem, colocado nesse ponto também, tem todo um contexto das responsabilidades, né? E uma das grandes responsabilidades do produtor rural, do agricultor, está relacionado à questão dos insumos, dos agroquímicos, né? Dos defensivos agrícolas e as responsabilidades a eles associadas. E aí, mais uma vez, o uso correto desses produtos, o manejo correto dessas substâncias, traz também uma gama de conhecimento, todo um cuidado com os trabalhadores do campo e, ao mesmo tempo, a responsabilidade associada desse produtor em fazer, por exemplo, a destinação correta dessas embalagens agroquímicas. Então, isso é uma questão. Mas, indo no lado econômico e ambiental, agora, dentro desse contexto da agricultura, acho que é muito importante falar da agricultura brasileira e conhecendo um pouco a geografia do Brasil.
Brasil tem um potencial agrícola enorme, reconhecido pela sua questão de clima, solo e a possibilidade de fazer agricultura em praticamente todo o território brasileiro. Contudo, a gente percebe que, diferentemente de outros países, a gente consegue ter de 2 a 3 cultivos no mesmo ano, no mesmo local. Então, quando você intensifica a agricultura nesse espaço, você consegue diminuir a pressão por área ao mesmo tempo. E isso você diminui a pressão, por exemplo, por desmatamento, nos biomas nativos. E essa possibilidade de você intensificar a agricultura no mesmo espaço tem a ver com conhecimento de novo. Então, a gente percebe como ciência, prática, tecnologia, como isso começa a se conectar também com a conservação. E fora isso, tem os aspectos legais, né? A questão do Código Florestal, outras normas que orienta aí todo o agricultor a ter um respeito, uma norma para conduzir aí as suas práticas relacionadas à conservação das florestas, à restauração das margens, dos corpos hídricos. Então, são caminhos, né, que a gente percebe da agricultura trazendo impacto social, ambiental e resultados econômicos importantes quando a gente fala de sustentabilidade e agricultura. Com certeza, você vê que são muitos caminhos, né? A gente pega um tema, parte de um tema e várias oportunidades, vários temas novos surgem. A gente vai falar bastante de alguns deles aqui, mas até pegando esse teu gancho final, né? Em relação... Existe essa urgência da pauta ambiental, a gente vive um contexto de mudanças climáticas bem avassaladoras, né? A gente vê chuvas muito intensas em uma região, secas em outra. Então, esse é um tema que a gente precisa, sim, falar muito, por isso que a gente está colocando aqui como tema do nosso episódio. Mas existe esse outro lado da importância do agronegócio para o bem-estar social e para a economia de um modo geral. A gente tem dados aqui atualizados que as exportações do setor, por exemplo, bateram recorde e alcançaram 14 bilhões de dólares agora em setembro, e assim, todo mês é um recorde que é batido, então a gente vê que é uma tendência de crescimento muito importante. Então, quero colocar a Marilene na conversa para entender como o setor tem inserido a pauta da sustentabilidade em toda a cadeia produtiva, Marilene. Adorei, viu? O seu resumo de tudo, assim, foi bem bacana. Vou assistir o episódio só para poder aproveitar um pouquinho mais. E anotando, né, Marilene? Com certeza, nossa, um resumo aí muito bacana. E o Thiago tocou num ponto muito legal, porque a verdade é que o produtor, empiricamente, ele precisa da terra, né? Ele precisa dos recursos naturais, ele precisa do solo, ele precisa da água, ele precisa do sol. Sem isso, a atividade dele não existe, né? Então, a sustentabilidade, para ele, é algo intrínseco ao dia a dia dele, né? Eu acho que o que acaba acontecendo com essa escala e essa dimensão que o Brasil tem é justamente os desafios de que isso realmente, né, esteja dentro de algumas normativas, né? Citou o Código Florestal, a questão da devolução das embalagens, que é um ponto que, desde que o INPEV começou, o agricultor sempre se preocupou, né? Os meus colegas contam um caso muito icônico de que há 20 anos atrás, quando, né, se fez a primeira campanha para educar e pegar as embalagens, tinha um produtor que ele tinha embalagens armazenadas mais de 10 anos, porque ele não entendia que a prática que era, né, colocada, que era enterrar e queimar, era uma prática adequada, né? Ele sentia que ele estava fazendo alguma coisa errada. E a gente vê isso, né? O produtor, ele entende que aquilo, se ele tivesse enterrado e queimado todas as embalagens que a gente já precisou, que são 754 mil toneladas, não ia ter solo, né? Talvez a gente já tivesse contaminado a água, os recursos naturais, que é a matéria-prima do produtor, ele não teria disponível. Então, a sustentabilidade, né, na sua essência, é algo que o produtor sempre se preocupa muito, né? E aí o nosso desafio foi onde a gente, né, teve a ideia de chamar o Marcos, foi justamente isso, né? A gente passar e olhar isso no meio urbano, né? E de qual é o tamanho desse desafio também, né? A gente usa muitos dos dados que o Marcos publica e fala justamente até para conscientizar que isso é uma coisa importante não só no campo, mas também na cidade, e como que a gente precisa levar esse tema, né, da economia circular, da gestão de resíduos, né, da sustentabilidade, e aí a gente fala ambiental, social, né, para todo mundo, para toda a sociedade. Pois é, Marcos. Então, já quero até te colocar, a Marilene já deu o gancho. Já levantei. Fala um pouquinho mais para a gente como esses temas, né, reciclagem e sustentabilidade se unem. A gente está aprendendo, né, quais são os limites do planeta. Essa ciência planetária, essa visão sistêmica, ela é muito nova
E hoje, basicamente, a gente está entendendo que para a vida existir como a gente conhece, ela respeita ali 9 limites planetários. 3 deles são os mais importantes. Se a gente perder a mão em um desses 3, a gente entra num efeito dominó. São eles ali o clima, a acidez dos oceanos, que está muito ligado à nossa utilização de matrizes energéticas que liberam gás carbônico e é metade absorvida ali pelos oceanos e acidificam. É a casa dos corais, é a casa onde estão ali 1/4 dos peixes se criam nesse ambiente. Então, a gente tem um efeito de estar queimando aqui em terra, efeitos nos oceanos. E a terceira é o ozônio, né, a camada de ozônio que nos protege ali dos ultravioletas. Então, a gente hoje está inundado ali de notícias todos os dias, que tem muito a ver com lixo, poluição química, questões do Teflon, né, a vários impactos, e a gente está um pouco perdido de quais são as prioridades. Então, gosto de dizer assim, olha, na dúvida, a nossa prioridade é o clima, né? E nessa história do clima, a gente tem que ter uma abordagem. Como é que nós vamos reverter, né? Então, quando a gente começa a estudar os efeitos de como a gente consome, a gente, infelizmente, acabou associando o descarte à conveniência nos últimos 30, 40 anos, e se criou o que se chama economia linear, né? E eu gosto de chamar de economia do descarte mesmo, onde a gente retira alguma matéria-prima dali da terra, né? No jargão científico do berço, né? Que é da onde nasce ali. A gente produz algo, utiliza e descarta, né? E esse descarte, a gente convencionou que o melhor a fazer com isso é enterrar, que no jargão científico é levar para o túmulo. Essa maneira da gente utilizar materiais e recursos do planeta está pressionando, né? Ou seja, a gente precisa de quantidades homéricas de energia para extrair. E mesmo quando a gente enterra, por exemplo, quando a gente enterra materiais orgânicos, né, metade do nosso lixo é orgânico, né, vem dos restos de comida, né, o papel higiênico ali. Isso ali, quando a gente acha que ele está sendo enterrado, ele sumiu, não. Ele passa por um outro processo biológico que libera metano. E isso já é 1/3 do problema das cidades. Então, a gente tem um problema tanto na ponta da extração quanto no descarte. E o que a gente encontra como abordagem para evitar isso é a economia circular, que hoje ainda ela intuitivamente, porque não nos é ensinada na escola, a gente entende assim, eu sei o que é economia circular, é reciclagem. E, na verdade, né, eu gosto de falar nas apresentações que é tipo uma vaca amarela. A lei é não enterrar. Quando a gente não enterra, e a gente precisa entender como fazer isso, a gente também deixa de extrair. E aí a gente deixa de causar essas 2 pressões nas pontas. Então, a regra é a gente fazer circular ao máximo aquilo que a gente, de alguma maneira, se serviu do planeta. E nisso tem, né, como é que a gente lida com esse conceito do lixo, que ele não existe na natureza, né? Na natureza, nenhum animal produz lixo. Na verdade, ele produz um resíduo que serve para o próximo elo. E quando a gente aprende com a natureza esses processos, a gente entende que também, né, na nossa tecnosfera, que são os produtos sintéticos, aquilo que a gente produz, eles precisam ser preparados para o próximo elo, né? Então, que vai desde não ter contaminantes, você preparar algo para ser desmontado, né, de maneira que você consiga reaproveitar as peças, de maneira que você consiga reutilizar, recompor. Então, você vê, eu já aqui falei pelo menos 3 R's, né, que incluem a reciclagem. Então, quando a gente fala assim, não enterrar a grande diretriz, a gente precisa de usar um monte de verbos para fazer isso, e aí a gente precisa acessar a nossa inteligência natural, né, com auxílio da inteligência artificial, talvez no próximo passo, mas a gente precisa entender que processos, como é que a gente tem que pensar as coisas para que elas não sejam constantemente extraídas e constantemente enterradas. Eu quero pegar um gancho aqui. Opa! Não, por favor. Eu já ia jogar essa bola para você, porque olha, foi onde a gente aprendeu com vocês, né, Thiago? Maravilha, então eu vou usar aqui meus 2 centavos aqui de tempo aqui. Imagina! Muito bem. Muito interessante a abordagem do Marcos, que traz esse contexto do berço ao túmulo. E eu acho que é aí que a gente tem uma reflexão a fazer. Eu quero dividir um pouquinho assim, porque tudo que nós consumimos tem uma história. Tem uma vida, vamos colocar
E até tem uma ciência também que chama avaliação de ciclo de vida, o ciclo de vida, né, que é uma coisa muito importante. E essa avaliação, esse ciclo de vida, é um orientativo, por exemplo, para a gente conseguir ter mensurações de impacto. Muitas vezes, quando a gente fala emitiu tanto de CO2 aquela produção, ou evitou produzir aquela emissão de gases de efeito de estufa, é por meio um pouco dessa metodologia que a gente consegue chegar nesse resultado. Mas qual que é o interessante dessa metodologia? É que a gente tem a oportunidade de conceber desde a extração da matéria-prima, ou seja, conhecer o berço, e entendendo que a partir do processamento dessa matéria-prima, ela vai evoluindo para outras etapas. Então, a da matéria-prima, ela vai para a indústria, que é transformada essa matéria-prima em um outro produto, que depois é encaminhado por uma segunda ou terceira indústria, que vai transformar aquilo num produto, que vai chegar numa gôndola de mercado, numa farmácia, em algum local, e você, consumidor, vai interagir com aquele produto. Você faz parte do ciclo de vida, todos nós fazemos parte desse ciclo de vida. E aí chega um momento, tirei a embalagem daquele produto. Aí chegamos no que o Marcos estava comentando, a nossa estrutura linear, né, da economia do descarte. O que fazer com aquela embalagem? Como que a gente procede com aquilo? Uma forma que foi estabelecida nas residências, a gente pega, abre nossa latinha de lixo ou a sacolinha do reciclado, ela coloca lá, e a gente fecha a porta da nossa casa, coloca o lixo para fora, e o milagre aconteceu. O que aconteceu com aquilo? Desapareceu na minha frente. Sim, né? E aí que entra o túmulo, né? Vai para um túmulo, vai para um processo de reciclagem. Então, a gente tem essa necessidade de colocar que você, consumidor, nós, consumidores, a gente interage com o ciclo de vida dos produtos. E muitas vezes a nossa decisão está influenciando o encaminhamento de uma embalagem, de um resíduo, o que quer que seja. Então, a gente tem que ter mais consciência de como a gente interage e quais são as melhores opções para nós. E o importante é que quando a gente tem a oportunidade, às vezes, em qualquer fase, né, do ciclo de vida, seja na indústria, no consumo ou nas outras oportunidades que pode vir pós-consumo, trazendo norteamentos aí para toda essa circularidade mencionada, é onde está, por exemplo, a gente conceber indicadores que fazem a gente tomada de decisões. Por exemplo, na questão climática. Qual decisão é melhor para eu evitar a emissão de carbono ou para começar a ter uma absorção de carbono e ter um impacto positivo, né? Então, é importante a gente ter essa lógica do ciclo de vida para conceber aí a nossa interação e como as coisas são de fato, né? Tem sua função, tem seu uso e tem suas consequências. E a gente pode orientar um pouco disso a partir da ciência, conhecimento e as nossas decisões. E foi aí que a gente aprendeu com vocês, né, Thiago? Porque Marilene. foi isso, né? Essa mágica, né, do produtor, a hora que ele entrega na unidade de recebimento, essa é uma das dúvidas que ele mais pergunta: o que acontece com isso aqui que eu estou entregando? Né? E foi essa parceria aí com a Fundação Espaço Eco e agora Eco Mais que foi trazendo isso. Não, a gente precisa tratar o ciclo de vida do produto, a gente tem que criar uma economia circular, né? E aí quando você lida com a operação, né, porque o INPEV é a entidade gestora desse sistema, né, de dar o destino correto dessas embalagens vazias, né? Como é que você faz isso, né? Enquanto a gente está falando aqui, a gente tem mais de 100 caminhões aí circulando, né? Pegando todas essas embalagens, levando para as recicladoras ou para as incineradoras. Então, assim, é uma atividade que demanda muito esforço, né, de operação, e se a gente não tivesse, né, parceiros como eles para justamente atentar e levar. E foi realmente essas reflexões que, né, a gente foi o desenvolvimento da economia circular. Então, hoje, né, uma nova embalagem vira, né, a embalagem devolvida vira uma nova embalagem, né, uma nova embalagem ela deixa de emitir aí 1,3 quilos, né, de CO2 equivalente quando ela vem dessa matéria-prima que não foi para o túmulo, veio para a economia circular. Então, são coisas que a gente foi aprendendo mesmo, né, e é encantador. Essa é a verdade, né, porque a gente começa a ver que cada um pode fazer isso. E o agricultor faz isso muito bem, né? O Thiago falou, a gente pega e joga ali no reciclado. Não, o agricultor ele tem que lavar, né? Ele tem que separar, ele tem que guardar, né? Então, imagina, você guardando na sua casa o lixo que você produziu durante 3 meses, durante toda a safra, para depois levar em algum lugar. Né? O agricultor faz isso, né? Eu posso pegar o gancho? Pode, então? opa, por favor. Não, eu nas aulas de ecodesign de embalagem, eu sempre trago o Campo Limpo, né, do INPEV, como exemplo de que quando a gente faz a acupuntura dos processos que são necessários, né, a coisa acontece quase como mágica mesmo, mas
com certeza com muito trabalho e energia. A gente tem hoje no Brasil, de todo o resíduo que é gerado no meio urbano, que são quase 80 milhões de toneladas ano, isso dá mais ou menos 1 quilo por pessoa por dia. Metade desse resíduo é orgânico, né? Ali 1/3 mais ou menos são o que a gente chama de recicláveis. E a gente tem algumas deficiências de porque, se a gente for dividir tudo, né, entre recicláveis e orgânicos, né, que a gente poderia estar fazendo compostagem em larga escala, né, a gente circula 4% do que a gente gera de resíduos no Brasil. É um número muito baixo, né? Ou seja, a gente está falando que 96% da nossa economia é do descarte, né? Então, a gente tem um longo caminho pela frente e isso começa na educação, já no fundamental, nas escolas, né? Então, a gente tem um número, infelizmente, que eu acho que é o número primário, que 70% dos brasileiros não separam o seu lixo em casa, né? E a gente tem deficiências ali a gente tem vontades de fazer educação ambiental, né, nas escolas, que é um tema amplo e engloba biodiversidade, mudanças climáticas e vários tópicos, mas a gente talvez tenha que focar na gestão de resíduos, educação para gestão de resíduos. E é simples, tem essas 3 lixeiras. Isso aqui é reciclável, isso aqui é compostável, isso aqui eu não sei o que fazer com ele ainda, mas a gente vai ter que, ao longo do tempo, colocar para cá e para lá. Se não, a gente tem adultos que depois a gente fala assim, mas são insensíveis, incoerentes, né? Não estão tocados. Então, a gente precisa fazer essa acupuntura na educação e, obviamente, na estrutura. De nada adianta você instruir, depois não tem a coleta seletiva, né? Ele não tem como fazer a conexão. E acho que isso a gente parece que assim, nossa, é um monstro para ser resolvido, essa estrutura e educação, mas no campo a gente conseguiu fazer isso. E o campo, a gente está falando de um campo continental no Brasil. Nós não estamos falando do tamanho da Alemanha, do tamanho da Dinamarca, que é muito mais fácil a gente falar. E a gente tem os números do INPEV, do Campo Limpo, são referência global. Eu sei que nós estamos acima dos 90% da recuperação ali de embalagens. E eu lembro que o segundo país, se não me engano, é a França, que está ali na casa dos 60%, e os Estados Unidos está na casa dos 30%. Né? Então, a gente está quase perto dos 100%, a França 2/3, os Estados Unidos no 1/3. Né? Então, a gente tem como ensinar esse pessoal como fazer, e aí tem todos os elementos, quando a gente fala da cidade, os elementos no campo estão lá. Educação ambiental nas escolas, uma infraestrutura, você falou dos 100 caminhões, ou seja, os caminhões estão rodando nesse momento, fazendo o porta a porta, né, do campo, e você tem a estrutura industrial necessária. Como é que eu reciclo esse material com segurança, né? O que não dá porque tem resíduo, né, químico ali também, o que eu posso fazer, incineração. Então, está instalado ali todos os conceitos de circularidade que se imaginam que a gente deveria estar fazendo nesse momento nas cidades, a gente está fazendo de maneira continental no campo, e a gente tem a aprender com esse processo, né? Inclusive, nós aqui no Brasil temos a aprender com esse processo. Com certeza. Eu estou aqui quietinha só aprendendo com vocês. Muita coisa incrível. Quero até, inclusive, deixar o recado para quem está nos ouvindo, nos acompanhando. A gente falou sobre economia circular no primeiro episódio, a gente falou sobre educação no segundo episódio. A gente percebe como são temas que estão sempre relacionados, conectando, né? Não dá para a gente separar, falar de sustentabilidade sem falar de economia circular, logística reversa e o papel da educação nisso tudo, né? Eu quero até voltar com você, Thiago. A gente já está falando aqui sobre as experiências exitosas que a gente tem e os desafios também, né? Queria entrar um pouquinho mais agora nos desafios, né? É incrível saber que estão 100 caminhões aí rodando, fazendo esse processo, mas a gente sabe que é um processo que é também complexo. Para ter esses 100 caminhões na estrada, tem muita coisa envolvida, né? Muitos desafios nisso tudo. Como você analisa esse cenário com base, né, na tua experiência na Ecomais? Muito bem. Essa é uma boa reflexão, porque conforme for acontecendo a conversa aqui, a gente pode perceber muitas ações que foram realizadas para ter o sistema Campo Limpo e ter o sucesso que é essa engenharia, né, em movimento. E um olhar que eu tenho para entender um pouco a razão do sucesso, primeiro,
uma organização do setor, né? Tipo, temos um problema. Vamos colocar o problema em cima da mesa e conversar como gente grande? Bom, colocado isso, os amiguinhos na mesa para conversar, quais amiguinhos estão faltando? E aí um amiguinho que estava faltando, por exemplo, era o governo. E aí ele fez, vamos fazer uma regra, uma regulamentação, porque aí todo mundo sabe qual que vai ser a regra do jogo, suas responsabilidades, seus direitos e deveres. E aí todo mundo vai seguir um pouco essa sequência, porque senão depois cada um faz de um jeito, aí não organiza. A gente está falando de uma coisa que tem que ser organizada. Então chamou o coleguinha governo, o setor, e depois o que está faltando acontecer para que de um problema a gente tenha soluções. Aí vem a questão do recurso financeiro, capacitações, uma estrutura industrial, a estrutura da logística, né, a estrutura da coleta, o convencimento dos postos de venda para ser um ponto receptor, por exemplo, das embalagens vazias, né, no caso. Então, para se ter êxito dentro de um contexto, eu acho que a gente tem que ter a decência, a coerência de olhar para a nossa forma de produzir, para a nossa forma de interagir com o planeta que só tem um e não tem outro. Né? A gente não vai achar vida em Marte e popular a Lua. Não tem planeta B, né? Não tem. Exatamente. É o nosso planeta e a gente tem que ter a maturidade de colocar os problemas em cima da mesa. E a gente é inteligente, a gente é a tal do Homo sapiens, não é? Assim nos intitulamos, né? Enfim, então acho que a gente tem que usar essa inteligência para conseguir conceber esses caminhos da circularidade, os caminhos dos desafios, e entender direcionamento de recurso financeiro, de capacitação, de formação de pessoas, não só, desde como o Marcos estava comentando, da educação ambiental até as pós-graduações, mestrandos, doutorandos, como que a gente pode colocar problemas concretos, reais da sociedade brasileira para que a gente desenvolva soluções para isso. Né? Tiago, então, aí você falou duas coisas, porque a primeira pergunta é sempre essa, né? O que acontece com essa embalagem que eu devolvo? E a segunda, assim, por que deu certo, né? Por que vocês conseguem fazer, né? Como você estava contando. E é muito isso, acho que o papel da entidade gestora, e a gente tem, né, teve a Green Electron, tem outras entidades que a gente se relaciona, foi esse, né? Foi ter a coragem mesmo de colocar, né, o problema na mesa, como você colocou tão bem, e discutir. Né? Quais são as alternativas e começar. Eu acho que o mais difícil sempre é começar. Né? E a outra parte foi a articulação mesmo, né, de todos. Então, assim, é isso que a gente está falando aqui. Você não faz nada sozinho. Né? O planeta, você não está sozinho nele. Né? O que você fizer vai impactar na vida de alguém, na cadeia de outro processo. Então, acho que o grande papel, né, quando as pessoas perguntam, é isso. Assim, olha, vamos, a gente tem diferenças, mas vamos nos unir pelas coisas que são comuns e que são importantes e que são as dores de todos. Né? Eu acho que eu vejo que é isso, né? Foi essa coragem, mas isso, porque a pergunta também que a gente mais tem que responder é por que a gente é melhor do que outros países? Por que a gente tem esse processo? Porque todo mundo estava unido com um propósito, né, de fazer dar certo. Então, isso mudou. Acho que essa frase, a gente precisa reestudar, recolocar um monte de frase, né? A história de vou jogar fora. Né? Jogar fora onde? Você vai jogar para o espaço, isso aqui, né? Vai desaparecer. Você vai jogar do teu lado, você vai jogar onde você não está vendo, né? E eu trago um outro ponto aqui que o Tiago trouxe aqui na conversa da análise de ciclo de vida, que eu mesmo dei uma guinada aqui na minha carreira e propósitos, quando eu fui participando de hackathons de design, né, que era para fazer embalagens circulares, com os melhores designers recém-formados aqui do Brasil, e eu me dei conta, né, naquelas noitadas, né, que você passa desenvolvendo, a turma super, né, capacitada, muito inteligente, criativa, mas quando chegava a história de definir, por exemplo, que material fazer, ou como fazer isso para a circularidade, eu me dei conta que eles estavam saindo da faculdade e eles estavam com as mesmas ferramentas para entender como melhorar ou otimizar um material que eu tive há 30 anos atrás. E eles, eu falei, esse pessoal vai ser gerente, né, das grandes marcas dentro de 5 anos. Eles vão cometer os mesmos erros que a minha geração tentou ali empiricamente resolver, e muito disso baseados em folclores ambientais, né? Ou seja, aquela crença, não, eu sei que esse material é melhor que o outro. E quando você fala assim, mas me prove, né, você não tem dados. Então, eu trago a necessidade
de que todas essas decisões que a gente toma de infraestrutura, educação, elas custam dinheiro e levam tempo. Então, a gente precisa ter um norte de mensuração e ter acompanhando a ciência atrás disso, para que a gente não erre no caminho e chegue à conclusão daqui a 10, 15 anos que não foi uma boa decisão a que a gente tomou. Hoje, né, como vice-diretor aqui do Centro de Ciência e Desenvolvimento para a Economia Circular, que são ali 11 universidades, USP, Unicamp, IPT, FGV, enfim, de primeira linha, e 7 grandes empresas, está lá Ambev, Natura, Boticário, Sonoco, Tetra Pak, Klabin, Braskem. Estamos ali realmente vendo assim, o que a gente precisa trazer luz científica para que as decisões sejam melhores, embasadas. E nós temos várias coisas que a gente não sabe, porque o Brasil tem coisas muito únicas, né? Você vai lá na Alemanha e a separação de materiais é feita com robôs e infravermelho e sensores, eles estão no top de uma tecnologia sem pessoas, às vezes. E aqui nós temos 1 milhão de pessoas nesse momento abrindo o saco de lixo de alguém, que são os catadores autônomos. Temos 60 mil pessoas trabalhando em cooperativas de triagem. Então, não dá para a gente falar de economia circular sem usar a palavra humanizada, porque o material não é teletransportado para a indústria. Ele vai passar na mão de muita gente, né? Muitos processos intermediários. Nós precisamos medir qual que é a pegada de carbono disso, qual que é o custo disso para o país, como seria a melhor logística, o que a gente tem que educar, o que a gente tem que instruir as pessoas em casa, o que as empresas têm que já preparar o seu material para que ele volte da melhor maneira. Então, a ciência acompanhando essas decisões é vital, porque senão a gente cai no folclore ambiental. A gente sabe hoje como as redes viralizam temas que às vezes eu vejo os absurdos que são falados e sempre tem algum político populista esperando para resolver na canetada e aí a gente toma os caminhos que não deveria. Então, é isso, né? A ciência está acompanhando aqui as nossas decisões nessa jornada, né? Não consigo não fazer uma parte. Fiquem à vontade, eu estou aqui para aprender. Não, muito bem, que eu acho que o Marcos traz uma questão muito interessante, né? A necessidade de você mensurar processos e você, como ele mencionou anteriormente, dentro das 9 fronteiras planetárias, na dúvida, vamos seguir pelo clima, que é o que está mais urgente, vamos colocar assim. E, então, a mensuração, no caso, se você usar a metodologia do ciclo de vida, você chega na tal famosa pegada de carbono de um processo, de um produto, e isso traz na mesa um fator de decisão diferentemente do econômico, mas que pode orientar aonde você coloca seu investimento, né? E é esse ponto que é importante dizer, que hoje, se você abrir um jornal ou se tiver a curiosidade de digitar no Google ou onde preferir, quanto custa 1 tonelada de carbono? Mas você vai ter uma prateleira com preços diferentes, enfim. Então, hoje a gente tem essa métrica estabelecida que 1 tonelada de carbono você tem um valor monetário, né? E isso, muitas vezes, é custo para a empresa ou pode ser a oportunidade para a empresa também. Então, a gente entende que mensurar e ter essa métrica de carbono pode ser um fator de decisão de investimento. E a gente tem essa ideia, né, de, poxa, estabelecer um novo processo, uma infraestrutura custa dinheiro. Claro que custa, mas quanto custa não fazer, né? Esse carbono evitado que a gente está emitindo para a atmosfera teria um custo? Sim. Será que não tem aí um equilíbrio dessas contas ou até um impacto positivo nas receitas e finanças depois? Então, a gente tem que também entender que muitas vezes existem externalidades, aí usando um termo aqui, mas tentando traduzir, às vezes a gente não pensa nas consequências dos nossos atos, né? Que há consequências e há, por exemplo. Emitir carbono, você está gerando problemas de saúde, questões de problemas de enchente, e tudo isso, no fim, é dinheiro do nosso imposto que está para resolver esses problemas, né? E essas são as externalidades. Então, quando a gente coloca na balança, a gente percebe que investir em sustentabilidade, na verdade, você está tendo resultados financeiros também. E isso traz a última palavra aqui para a gente encerrar um pouco esse tópico aqui. Muitas vezes falam de sustentabilidade como tendência. Não é, porque as tendências mudam. Sustentabilidade é valor. Valor do negócio, intrínseco, né? E eu acho que é importante a gente enfatizar isso. E posso pegar o gancho, então? Não, a gente... eu lembro, acho que no começo de 2000,
a falecida rainha Elizabeth, ela encomendou para o seu economista, o Stern, né, um relatório, né, o relatório Stern, e ele falou assim, olha, se a gente não investir 2% do nosso PIB na mitigação das mudanças climáticas, em 2040 nós vamos investir 30%, né? Nós vamos ter que pagar a conta disso. E esse foi um ano onde o Brasil sentiu isso na pele, né? Nós estamos vendo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a perda de área agricultável, né? Ou seja, que as pessoas não podem mais plantar ali. Eu falei do número de 80 milhões de toneladas de resíduos urbanos. Só esse impacto do Rio Grande do Sul gerou 44 milhões de toneladas entre carros que foram perdidos, móveis, coisa e tal. Ou seja, a gente está falando que só nesse impacto foi metade do resíduo do Brasil inteiro gerado nesse evento e a gente não tem nem o que fazer, porque não existe aterro, incinerador preparado para isso. Imagina se todos os anos a gente tiver Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, não tem economia que aguente. Né? Então, nós estamos já começando a pagar o custo das externalidades de algo que a gente não fez anteriormente. Então, né, a gente precisa acelerar esse processo de incorporar e não achar que a conta é do outro ou que a gente vai jogar fora e alguém vai dar conta disso, né? Gente, quando a conversa é boa, a gente nem vê o tempo passar, a gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo, mas eu queria colocar a Marilene na conversa, pegando esse gancho dos dois, da questão de mensurar, né, Marilene? Eu estava olhando para fazer o roteiro, o relatório de sustentabilidade do INPEV de 2023, e são números muito animadores nesse contexto da gente saber exatamente o que a gente tem para poder traçar planos futuros, né? Dentre eles aqui, 53 mil toneladas de embalagens vazias destinadas corretamente, o crescimento de 169% da autogeração de energia solar e as mais de 75 toneladas de CO2 que deixaram de ser emitidas na atmosfera por conta desse trabalho, né? Quais são as prioridades agora a partir desses números, Marilene? E é uma jornada de 20 anos, que a gente teve parceiros muito bacanas, e um deles realmente aí o Thiago está representando a fundação, que foi esse aprendizado que ele falou, né? Então, depois de 20 anos medindo, né, essas toneladas de CO2 que deixaram de ser emitidas, né? Então, no total desses 20 anos, foram mais de 1 milhão de toneladas que deixaram de ser emitidas, a gente passou justamente assim, olha, esse desafio a gente já cumpriu, né? A gente aprendeu com eles esse ano, agora a gente precisa ir para o próximo desafio, né? E o desafio da energia limpa, né? De como a gente diminui a nossa pegada de carbono diante das nossas operações, porque para fazer essa operação de fazer desaparecer, né? Ou de criar a economia circular, a gente está também deixando uma pegada no planeta. Então, a gente já está indo para o nosso terceiro inventário, né? De carbono, né, para realmente chegar em medidas de descarbonização ou de quais são as medidas que a gente pode contribuir ainda mais, né, porque a gente entende que o desafio de a gente deixou e a gente existe, a gente já fez alguma contribuição, já superamos. Né? Então, esse foi o nosso aprendizado com a Fundação esse ano, de que, não, precisamos ir além. Né? E a palestra que eu já vi do Marcos, tal, ela traz esse impacto, né? Não, eu tenho que cada vez fazer mais, né? Eu não posso me contentar de que eu estou fazendo a minha parte, tudo bem, né? Preciso fazer mais, preciso sempre pensar em mais, porque todo mundo vai precisar fazer mais, justamente para cada vez mitigar e a gente ter um planeta por um tempo maior, né? Fazer menos pior não é suficiente. Não, né? A gente tem que fazer bem e mais, né? Esse é o nosso desafio, sim. Eu acho que é interessante, né, fazer mais, como a Marilene comenta. Foi comentado, o sistema Campo Limpo no Brasil, junto com o INPEV, toda essa estrutura, é um case global. Não é nacional, é global. Como mencionado, o segundo país que mais trabalha as embalagens é a França, que é 60%. Então, acho que um legado que o sistema Campo Limpo no Brasil, pela gestão conjunto com o INPEV, né, da reciclagem, é exportar esse modelo. Porque todos os países têm um sistema Campo Limpo, com gestões diferentes, mas tem. Então, acho que esse modelo tem que ser assim, a jabuticaba que virou popular no mundo todo. É verdade. Com certeza. Gente, muito boa essa conversa. A gente com certeza ficaria aqui mais muito tempo falando, são temas inesgotáveis, né? Agradeço muito a participação de todos vocês. Obrigada, viu, Thiago, por ter a disponibilidade de vir conversar com a gente hoje. Eu que agradeço pela oportunidade, foi ótimo. Muito, muito obrigada, Marcos, seus ensinamentos. Foi incrível te ouvir.
Obrigado. A gente se esforça para acompanhar a humanidade nessa jornada de circularidade. Então, obrigado pelo espaço. Muito legal. Obrigada, Marilene, pela disponibilidade, pelo espaço. Muito importante esse trabalho do INPEV. É um orgulho, né, da gente ver um projeto aqui no Brasil fazer o que vocês fazem. Obrigada, eu que agradeço ao Marcos, ao Thiago. Foi sempre muito bacana ter vocês aí como parceiros e companheiras nesse bate-papo. E para você que nos acompanhou, eu agradeço demais essa jornada de aprendizados aqui no InpevCast. Gostou da conversa? Curta, compartilhe, vamos disseminar essa mensagem, né? Sustentabilidade, educação ambiental, temas que não são passageiros, como o Thiago bem colocou. E olha, todos os episódios eles estão disponíveis no canal do YouTube do INPEV e também nos principais agregadores. São temas atemporais, então tá chegando agora, escuta, vai lá, volta no primeiro, vem em sequência, muito conteúdo interessante para maratonar e agradeço muito pela oportunidade e a gente se vê. Tchau, tchau!